A patinha do Leandro ali. Ai, eu vou botar isso aí. Ah, esse podcast vai ser muito foda-se. Esse é o podcast mais esquisito que eu vou gravar. Vai ser um podcast que a gente vai falar qualquer coisa. Meu convidado hoje... parece Marília Gabriela, né? Meu convidado hoje... meu amigo, meu sócio, meu irmão camarada, Leandro Rosadas. E aí, Baby Shark? Feliz demais de estar aqui. Feliz? Claro, pô. Você fazendo podcast, eu tinha que vir, né? Todo podcast eu falo a mesma coisa. Tu sabe por que o nome do podcast é Assobio? Não. Porque é o som de capivarinhas falando com capivaronas. Ah, é? Tem um estudo. Um bagulho que estuda o som que as capivaras emitem. Aí um desses sons é o assobio. Aí eu achei tão bonito o som sonoro, né? Palavra tão brasileira, assobio. Eu achei top. Inclusive a minha eu já tive relacionamento com capivaras há um tempo atrás. Que tem até um vídeo meu no YouTube de uma live. Ela tá rindo. Que a live... Ela teve um relacionamento com a capivara correu atrás de mim e da grana. Nossa, que diferente. Isso lá na Lagoa. Foi divertido demais. Gente, saiu até a risada de porquinho aqui. É isso. Foi. E aí foi um contato bom. Esse negócio de capivara vai dar tudo certo. Enquanto você tá tentando assistir esse podcast achando que vai ser uma coisa séria, mas vai ser assim. A gente vem falar hoje, que eu falei, a gente, em geral, o podcast ele consiste numa entrevista, né? Uhum. Em que eu deixo você falar. Hoje não, brincando. Hoje eu vou deixar você falar, de qualquer maneira. Porque ele é uma entrevista, mas a história de sucesso a gente construiu junto. Exato. Então, a gente vai falar mais ou menos sobre as mesmas coisas, né? Eu sei das vivências que você teve para chegar no sucesso que você teve e que você tem, mas... Leandro Rosadas, ele é especialista em gestão de supermercado. Ele se especializou nisso e ele transformou uma quantidade aizinha de pessoas, né? Hoje são quantos alunos, Leandro? De dono de supermercado tá beirando 10 mil e de funcionário de supermercado 15.050 que estão na nossa escola estudando hoje. Como é que isso começou? Eu sei como isso começou, mas a audiência não sabe como é que começou o Leandro Rosadas dentro de supermercado. Porque todo mundo se surpreende, até hoje, quem é de fora, né? Se surpreende. Como assim? Que ramo é esse? Ensinando dono de supermercado? Que negócio diferente. Nunca ouvi falar. Tem tanto supermercado assim no Brasil. Nossa, como é que funciona? Vocês ensinam pela internet? Explica um pouquinho como é que funciona, como é que começou o Leandro Rosadas que ensina dono de supermercado dobra lucro. Eu comecei na internet em 2016 com um canal no YouTube, que inclusive a nossa parceria começou nesse canal no YouTube. Na época você me ajudava nas edições e filmava algumas coisas e tal. Quando a gente fazia lançamento, você participava lá, junto comigo. E na época a gente não era sócio, a gente só trabalhava junto, era amigo. Eu sou amigo de você muito antes de ter tido sucesso ou qualquer coisa parecida. Minha história, eu saí da faculdade em 2005 e de lá pra cá eu trabalhei como consultor de qualquer coisa. E em 2007 ou 2000... Nem sempre foi varejo, né, Leandro? Não foi. Eu dei consultoria para indústria, para distribuidora, para escritório de advocacia, de arquitetura, de oficina mecânica, um monte. Foram 75 segmentos diferentes que eu trabalhei. Inclusive, se eu só tivesse atendido o supermercado, eu provavelmente não seria o cara que eu sou hoje. Porque eu teria uma visão extremamente restrita e limitada ao segmento. Como eu já passei por tantas coisas, tantos negócios diferentes, fez com que eu conseguisse entender. E gestão, você pode implementar gestão em qualquer coisa, né? Gestão é uma coisa meio que universal, você entendendo um pouco sobre isso, você pode... você vai implementando o que é de gestão naquele tipo de negócio, seja ele qual for, e depois você vai acabar aprendendo coisas específicas do negócio. Então, hoje eu conheço 75 negócios a fundo, assim, conseguiria replicá-los, né? Montá-los do zero e tal, porque eu sempre me envolvi muito, né?
Eu, quando trabalhei como consultor, isso de lá para cá, até 2017, 2016, quando eu criei o canal do YouTube, de lá para cá o que eu fiz foi trabalhar junto, mão na massa, fazendo junto. Depois eu descobri que consultor não faz isso, né? O consultor vai lá, estuda, entrega um plano pro cara e o cara que se vire. E eu era o cara que ia lá e fazia junto, né? Ah, vamos ver aqui para poder aumentar a tua área de vendas. Tá, beleza. Eu ia lá, fazia com o arquiteto, ia na obra ver, era muito doido. Então, eu era muito próximo, né? Eu gostava de fazer esse negócio próximo. E aí o que aconteceu foi que isso foi tornando o Leandro que é hoje. Essa pessoa que é hoje. Quebrei 3 vezes, tive o princípio de infarto aos 24 anos, perdi tudo, fui despejado, encontrei a Natália no meio do caminho, numa palestra, descobri que era a mulher da minha vida no dia que ela sentou do meu lado. E de lá para cá a gente começou a construir o que seria a base do que eu sei, do meu conhecimento, para chegar ao ponto de focar num nicho. Mas o foco no nicho foi porque na época eu assisti um vídeo do Érico e aí ele falava sobre nicho, né? Que nicho é o poder, porque se eu falar sobre que eu vou ensinar sobre gestão, eu vou ensinar sobre gestão, eu vou disputar com um monte de gente, né? Um monte de gente falando sobre a mesma coisa. Mas a gente começou falando sobre tudo, sobre gestão. Né? Inclusive o nome do canal era Dobre Seus Lucros, depois Isso. eu troquei o nome pro meu nome pessoal. E aí as coisas começaram a dar certo. O nome do canal era Dobre Seus Lucros. Os primeiros 365 vídeos eram sobre isso. Se entrar lá e ver no canal, ainda tem vídeo sobre isso e tal. Eu falava sobre gestão aberta, falava sobre... Mas eu acho que no meio do caminho que você prestou consultoria para uma rede de hortifruti, foi isso? Que aí a gente começou a postar vídeo de hortifruti. Você fez um vídeo de hortifruti e aí deu na muito pracinha. certo. É isso. Aí Não. deu 1000 visualizações. Foi o primeiro vídeo. A gente comemorou pra caramba. certeza que a gente fica rico. É isso. Com 1000 visualizações. Pô, mas nossos vídeos tinham 12, 15, 10. 5, E a gente postando vídeo todo dia, né? E aí era... E o curioso é que você sabia do que você estava falando. Você falava de gestão, né, de uma maneira mais ampla. E um ou outro vídeo fugia disso, era algo relacionado a alguma coisa mais motivacional. É isso. Mas só acertou o ponto quando falou de hortifruti. Foi. Aí, quando eu comecei a falar de hortifruti, que começou a dar certo. Falava, né? Eu me lembro que em 2017 a gente tentou vender um curso hortifruti extraordinário. Uhum. E não vendeu nada, né? Não vendeu para ninguém, comprou. Aí eu comecei a entender que, na época, eu tinha feito um curso quando eu fui fazer um curso em 2019, eu acho. 2019? 2018, com o Conrado Adolfo. Foram 2 anos gravando no YouTube sem nada acontecer. Nada, Né? sem a gente vender nada. A gente só postou conteúdo. Né? E todo santo dia. Todo santo dia. É porque o que acontece? Vou explicar essa parte. O Casey Neistat é um produtor de conteúdo nova-iorquino e o Érico Rocha da Fórmula de Lançamento, né, do 6 em 7, era fã do Casey Neistat. E o Casey fez um desafio para si mesmo de 365 vídeos. O Érico, que era fã do Casey, fez um desafio de 365 vídeos. O Leandro, que admirava muito o Érico, era fã, né? Do Érico, fez um desafio de 365 vídeos. Só que não teve resultado, nem de view, nem de consultoria, nem de nada, né? Eu me lembro que quando chegou no vídeo 200, eu quis desistir. Isso. E você foi uma das pessoas que quase me deu uns tapas para não desistir. E Natália também falou na época também para não desistir. Porque eu queria parar o canal, porque você gravou 200... Gente, dá um trabalho danado fazer esse negócio. Aí eu gravei 200 vídeos, eu não tinha resultado nem de view. Eu falei, gente, eu tô perdendo tempo, não tem nem gente nem vendo meus vídeos, né? E só que a gente se tornou o que foi por causa dessa construção toda. Foi 2 anos de aprendizado. Mas é importante você falar, vou te pedir para explicar. Você gravou esses 2 anos de conteúdo com muito dinheiro no bolso, com muito investimento, alugando estúdio grandão Porra assim. nenhuma, fudido. Como é que foi? Porque eu me lembro de vídeos, me lembro da marca do seu telefone na época. É um Asus Zenfone Selfie. E eu comprei ele porque na época... Era o melhor, né? Era o que dava para você gravar e tinha uma lente grande. Aí eu conseguia gravar e me ver, né? E inclusive chegou num tempo que eu me lembro que você me ajudava editando os vídeos. E aí chegou numa hora que eu falei assim, Maria, a gente tinha feito alguns vídeos antecipados, né? E aí dava tempo de editar. Mas chegou num ponto que não dava mais tempo de editar. Eu gravava...
e subia. Que inclusive me ajudou a errar pouco, né? Então, eu tava até aqui no estúdio, a gente gravou um vídeo. Na gravação, né? Isso, é gravar numa talagada só, sem erro, né? É porque o desafio eram 365 vídeos num ano. Isso. Né? Só que eu falei que era fazer todo dia, e eu todo dia gravava um vídeo. Mas no final, foi no final do primeiro desafio que foi aquela loucura? Que a gente, quando chegou no vídeo 250, 270, eu me perdi. Na verdade, assim, a demanda de trabalho aumentou também, muito. Né? Sim. Porque era muito, era um desânimo. Aí teve vários dias que eu não gravei. Aí quando chegou no final, faltava tipo 70 e poucos vídeos para terminar ali o desafio. Dias? Eu venci a segunda, a gente conversou na sexta, eu conversei com você na sexta. E falei assim, vamos terminar o desafio? Aí você falou assim, eu topo. Aí eu falei, então vamos embora. E aí a gente em 3 dias, ou seja, sexta, sábado, domingo e segunda-feira a gente gravou. Inclusive na segunda eu fui para uma festa. Foi. Aí, uma rede, né, isso. De lojas. Aí saí correndo depois lá para te encontrar, pra gente gravar o vídeo do fechamento dos 365 dias. Que até me emocionei tudo. Você se emocionou. Porque, cara, a gente gravou 70 e poucos vídeos em 3 dias. Verdade, dá muito trabalho. Eu chorei, foi emocionante. No final desse primeiro ano, você quis dar um tempo, né? Mas esse tempo durou 1 semana, 2. Você falou, vamos parar e vamos fazer. A gente ficou gravando, se eu não me engano, 2, 3 conteúdos por semana no máximo, eu acho que foi. Aí já fizemos, assim, ninguém deixou eu gravar vídeo todo dia, nem eu queria, inclusive. Mas você gravou muito vídeo nesse segundo ano, né? Gravei. Uma quantidade insana também. Gravei. Mas aí a gente não tinha aquele peso. O peso de, eu preciso gravar um vídeo todo dia, tem que postar todo dia. A gente postava 2, 3, teve semana que a gente postou 7, mas não tinha o peso de, preciso gravar todo dia. E também não foi um conteúdo estruturado. Cara, eu acho que até 2018, 2019, a gente não tinha conteúdo estruturado. A gente ia entregando conteúdo, entregando sacada, insight que eu tinha, era isso. Isso. Hoje aqui no estúdio, uma pessoa falou que você é o rei da cópia. É isso. Né? Não é porque você tirou da sua cabeça, é porque você praticou muito, né? Na verdade, aos 13 anos, tudo começa lá atrás. Aos 13 anos eu era gordinho, usava uma bota, que eu tenho pé chato, então eu usava botinha para tentar acertar o pé. E na época, você bota alguns anos para trás, os óculos não tinham esse negócio de afinar a lente, né? Então eu tenho 5 graus, né? Uma lente de 5 graus, você fica com um olhinho desse tamanho. Na época eu tinha 7. Sim. E não tinha esse negócio de afinar a lente e tal. Eu não era de família rica também. Se tivesse, eu não teria acesso ainda. E aí óculos fundo de garrafa, tímido, andando de botinha, gordinho, eu tinha tudo para terminar a minha vida sozinho. E solitário. E aos 13 anos eu queria namorar. E aí eu peguei um livro do Laí Ribeiro, chamado Comunicação Global. E eu comecei a ler esse livro e estudar. E aí, dali para lá, eu comecei a estudar tudo que eu podia sobre programação neurolinguística, sobre psicologia aplicada a relacionamento. E aí eu me lembro que na época eu escrevi poesia. Cheguei a escrever umas 100 e poucas poesias minhas. Na época eu tinha banda, e aí comecei a compor. Mas isso te ajudou a perder a timidez. Na verdade eu ainda me considero um cara tímido. As pessoas não acreditam e não parecem. Falar, né? Na comunicação. Na comunicação não, mas por exemplo, toda vez que eu subo no palco, se você encostar na minha mão, ela tá gelada e suada. É que ninguém encosta na minha mão na hora que eu tô subindo no palco. Mas se alguém pegar e falar, calma aí, Leandro, segurar, eu vou estar gelado e suado, porque pra mim é sempre um desafio começar. Depois que eu tô lá, é show de bola. Agora, pra começar, ainda é um desafio, ainda é medo que tem que vencer, ainda é Mas o que te facilita fazer isso? Ter uma meta, ter um objetivo? Cara, Porque teu objetivo inicial foi arrumar uma namorada. Foi. Sim. E deu certo. E aí... Namorei um pouco. E aí, o teu objetivo, sempre que você vai fazer uma exposição, é bem claro para você e isso te ajuda? Na verdade, na época da faculdade, que eu consegui vencer um pouco a minha timidez, porque eu fui dar aula de oratória. Sim. Então, o que eu comecei a entender na minha vida, né? Tudo que eu tenho, tudo que é difícil que eu passo, tudo que para mim é muito difícil é aonde eu vou mexer.
Então, por exemplo, eu tinha problema de falar em público. Eu tinha medo, eu suava, eu gaguejava, eu ficava nervoso. E aí o que eu fiz? Eu fui estudar sobre oratória. Na época eu entrei na empresa Júnior. E aí eu comecei a dar treinamento pro pessoal da empresa Júnior sobre oratória, sobre o que eu tinha estudado. Primeiro porque eu aprendo, você aprende mais quando ensina. E segundo porque aquilo me ajudou como eu tenho que analisar os outros, eu acabava me olhando muito. E aí me corrigir, ver o que eu estava fazendo. Vício de linguagem, não sei o que e tal. E aí eu comecei a me treinar para falar em público, desse jeito, né? Então eu tinha que treinar outras pessoas e para isso eu era obrigado a estar do lado do palco ensinando. E aí eu fui me forçando a treinar isso. E aí de lá da época da faculdade, eu me lembro que eu fui dar um treinamento como esse, foi no auditório da faculdade, né? No P1, que é o prédio principal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi onde eu fiz faculdade de economia. E era auditório para 350 pessoas, estava lotado. Um treinamento de graça sobre oratória e programação neurolinguística e tal. E quando eu subi no palco, minha perninha não dava nem, ficava assim, né? E aí, na hora que eu peguei o microfone, ele parou de funcionar. E na hora que eu subi no palco, eu perdi a voz. Então eu tive que falar rouco e sem microfone para 350 pessoas. E aí naquela época eu tinha estudado e eu sabia que como postação de voz, quando a gente fala um pouco mais grave, a nossa voz ela propaga mais alto e você força menos a garganta. E aí eu tive que testar na prática aquilo ali, foi um desafio danado e foi dali que eu consegui vencer essa... Para mim aquilo ali foi um marco da minha... Porque se eu conseguir passar daquilo ali, eu passava de qualquer coisa. Foi um marco de vencer timidez, essas coisas e falar. Mas se eu pudesse, eu trabalharia num escritório fechado, sozinho o dia inteiro, que é o que eu faço muitas vezes hoje, né? Fico lá no meu escritório de casa, trabalhando, sozinho, com ninguém, né? A comida chega, a água chega e eu tô ali trabalhando. Hoje você trabalha ensinando, né? Hoje ensinando. Me lembro que você montava leque de arroz de 5 quilos, né? É isso. Você ia para as lojas, virava a noite fazendo layout. Você ensinava e praticava porque dava tempo. É isso. Só que na medida que você começou a ter mais aluno do que era possível atender no individual, ensinar virou uma regra. E aí isso te fez aprender cada vez mais e você atribui a isso ter se especializado tanto no ramo de supermercado, porque assim, sem falso elogio, isso é uma verdade, isso tem número na internet. Se olhar os números que são públicos, você é o indivíduo, a pessoa que mais tem inscritos e fala sobre o supermercado no país. É isso. Né? Você tem mais alunos do que todo mundo. Né? Pessoas, tá, gente? Não instituições. A gente não está falando do Sebrae, a gente não está falando disso. Eu não tenho nem número do Sebrae. Mas você é o indivíduo que tem mais alunos do mesmo segmento, no caso do segmento supermercado, e ensinar isso o tempo todo te faz... entender melhor. Mas eu queria que você explicasse uma coisa, porque tem muita gente que fala que como é que você consegue aplicar a realidade de um supermercado de Minas Gerais para um supermercado do Ceará ou do Acre? Porque a gente tem um monte de aluno no Acre. Como é que você consegue não replicar, mas consegue adaptar? O que faz você conseguir atingir tanto o público nacional quanto até internacional, porque a gente tem aluno fora do país também, né? Como é que funciona isso? Antigamente, eu ia para eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, assim, falta 3 estados. Quando a gente está gravando esse podcast, eu tomei a decisão de visitar todos os estados do país e fazer evento presencial em todos os estados e conhecer todos os estados do Brasil. Hoje a gente já foi a todos? Falta 2 estados, só Sergipe e Alagoas. Espírito Santo já foi? Já. Sergipe e Alagoas, e aí eu completo os 27, porque eu já fui a Pernambuco, eu já fui a São Paulo, e aí os 4 últimos estados é Pernambuco, São Paulo, Sergipe e Alagoas. Sergipe e Alagoas eu nunca fui, então são 2 estados que faltam para eu visitar, falar assim, fui em todos os estados do Brasil. E primeiro eu não consigo ser a mesma pessoa que era quando eu comecei esse processo de visitar todos os estados. Mas antes, o que eu fazia? O Rio de Janeiro é o pior estado para trabalhar para ter supermercado. É o estado que tem maior nível de competição, é maior que São Paulo, é maior do que qualquer lugar. Aqui as pessoas tentando se matar, os supermercados. Ou seja, as margens são baixas, você tem que brigar pra caramba para conseguir chegar. A competição se deve o quê? A quantidade de lojas? Quantidade de lojas que você tem por espaço, né? Por exemplo, a gente tem cidade de Campo Grande, tem 600 mil habitantes, mas tem 500 ou 600 lojas lá dentro. É cada uma loja para cada mil. Cidade de Campo Grande, né? Que nem é cidade, né? É o seu bairro, né?
Mas o bairro de Campo Grande é o tamanho do estado de Roraima, né? Ah, é? O estado de Roraima tem 600 mil, é o bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí, o que eu percebi? Aqui é o pior lugar para trabalhar. Então, eu fui formado na melhor escola de supermercado, porque eu fui formado na prática, trabalhando aqui com as pessoas. Aqui tem muito furto, roubo de cliente, roubo de furto de colaborador. Aqui tem muita cagada, muito troço complicado acontecendo. E acaba sendo uma baita escola por causa disso, né? Eu tive que fazer com que pequenas lojas pequenas e médio porte, conseguissem competir, por exemplo, com Guanabara, que para a cidade, hoje ele não faz mais, mas quando ele fazia aniversário, ele parava o Rio de Janeiro. Ficava engarrafamento pelo Rio de Janeiro inteiro no dia do lançamento do aniversário Guanabara. Tem filmagem disso, nego entrando, se arrastando, nego se machucava, porque entra aquela multidão de gente dentro. Ele muda a estrutura de bairro também, né? Quando entra um Guanabara. É muito doido. Então, como o pequeno, como o médio, conseguir sobreviver com um Guanabara do lado, com uma grande rede. Hoje já tem outros players tão bons quanto, mas na época era o Guanabara muito forte. Então, o que eu entendi foi o seguinte. Eu sou muito bom de identificar padrão, né? Então eu peguei as estratégias que funcionavam nos mercados que eu trabalhei, e não foram todas que eu implementei, algumas eu vi funcionando. Peguei isso e montei um curso em cima das coisas que eu vi que funcionavam, que davam certo. A partir do momento que você monta isso e começa a fazer, como eu sou um bom cara de identificar padrão, eu me envolvo, né? Então, cada novo aluno que eu dava mentoria, que eu explicava e tal, e cada pessoa que fazia aquilo diferente e tinha resultado, eu falava assim, opa, que legal, o cara fez isso aqui, teve um resultado bom. Será que isso funcionaria para outro? Aí, normalmente, eu sempre tive grupo de alunos um pouco mais próximos, e aí eu falava para esse grupo, gente, testa fazer desse jeito aqui. Aí os caras testavam e davam certos. E aí eu tinha aluno de centro de cidade, aluno de interior, aluno de estado que tem pouca renda. Então, você vai para o Acre tem pouca renda lá dentro dele. Você vai para Roraima, ele vive de prefeitura, anti-mineração. Agora a mineração está fraca, é só prefeitura. Então, assim, você vai para alguns estados, alguns estados vivem, algumas cidades, né? Vivem porque tem uma indústria lá do lado, vivem porque a prefeitura financia o local, vivem porque tem um agro muito forte, no caso do Brasil, vivem porque tem um comércio ali que pujante, que funciona. Então, e aí por causa dessa renda as pessoas vão lá e compram dentro do supermercado. E aí o que a gente fazia? Eu comecei a testar isso em vários estados. Chegou no momento que eu tinha aluno de todos os estados do país, né? De cada estado tinha pelo menos um aluno lá dele, né? Então, por causa disso eu comecei a olhar e consegui identificar. Poxa, olha só, em Roraima isso aqui não funciona. Poxa, em Pernambuco eu falava que era para vender leite OHT, mas em Pernambuco o que vende é leite em pó camponesa de 200 gramas. Não é leite, nem sei mais se é 200, né? Porque eles vão reduzindo 180, é isso. E aí era leite camponesa de 200 gramas. Vende mais do que leite. Então, se eu promover esse leite camponesa, ele conseguia arrastar mais gente do que o leite líquido, o HT. E como que eu descobri isso? Porque eu atendo os alunos. No 1 a 1, eu atendo no suporte, eu atendia eles em mentoria, e eles falavam, Leandro, fiz o dia D, fiz a promoção tal, e botei o leite, o tal, mas botei o leite em pó. Leandro, o leite em pó arrastou. Eu falei, leite em pó arrastou? Arrastou. Eu falei, onde você tá? Ele falou, Pernambuco. Eu falei, legal, leite em pó em Pernambuco arrasta. Aí quando eu ia para outra cidade, leite em pó não arrastava. Lá em Pernambuco arrastava. E aí eu comecei a ficar cada vez mais específico. Eu sou meio que cientista, né? Então eu vou testando. Como, por exemplo, eu dizia para os caras terem menos SKU, menos variedade de produtos na loja, porque aqui no Rio de Janeiro, para bater ali a matemática financeira de comprar e vender e dar lucro, no Rio de Janeiro a gente tinha a composição de trabalhar com menos itens para conseguir ter esse resultado. Aí eu fui lá e conversei em São Paulo com não sei quem, na época, acho que foi o Rudney, e ele me falou de um cara chamado Gustavo Ayala, que era um cara que tinha mestrado, um engenheiro e tal, muito bom, que tinha feito não sei quantas empresas crescerem, não sei o quê, mas era um senhor. Hoje eu acho que tem 80, 90 anos. E aí eu falei, tá, mas o que ele fez? Ele diz que tem que ter mais mix e vende mais. E aí ele entrava numa loja, fazia ela ter mais mix, ele pegou uma loja de 1 milhão e fez faturar 5. Eu falei, não pode. Falou, Leandro, eu vi. Eu falei, putz, então esse cara fez mesmo? Aí eu fui pesquisar sobre o cara, achei a tese de mestrado do cara, baixei e li. E aí vi o que ele falava. E aí eu comecei a desdizer o que eu falava antes. Eu falei, não, gente, esquece. Agora tem que ter mais mix. Então,
E aí, quando eu fiz isso, um monte de loja estourou de vender, estourou de crescer. E aí, todas as coisas que eu ensino, hoje, tudo que eu ensino é testado antes. Eu não vou publicamente falar assim, gente, vamos fazer tal coisa. E eu nunca fiz, né? E assim, do tamanho que eu tô hoje, eu poderia fazer isso, tá, Maria? Porque eu já testei fazer isso uma vez só, e aí eu entendi o quanto eu tenho que ter cuidado nas coisas que eu falo. Por quê? Porque teve um evento online que eu falei uma besteira. Errado, sem querer. E aí, em menos de 30 dias, tinha um monte de gente repetindo aquilo como se fosse uma verdade. Sim. E estava errado. E aí eu entendi, cara, eu preciso ter muito cuidado com o que eu ensino. É que você tem uma responsabilidade Porque, enorme, né? porque hoje, do tamanho que eu tô, o que eu falo vai virando verdade para frente. Vira regra de mercado. Vira regra. E aí eu tenho que ter muito cuidado. Então hoje, por exemplo, eu pesquiso. A pandemia, por exemplo, fez com que as pessoas comprassem mais de cartão de crédito e Pix, porque as pessoas não queriam pegar o dinheiro na mão ali com medo de pegar Covid. E aí criou o hábito das pessoas usarem mais isso. Então, cartão de crédito hoje representa tipo 50%, 70% da venda da loja. Como é que eu sei que é 50%, 70%? Porque meus alunos começaram a dizer assim, caramba, Leandro, tá passando muito cartão, as taxas estão altas, como é que eu diminuo a taxa? Eu falei, quanto é que tá passando de cartão? 70%. Quando eu perguntei para sei lá, para pessoa 300 e ela falou que era 70%, eu falei assim, caramba, isso virou um padrão. 70% o cartão. E aí, a partir desse momento, a pandemia mudou esse hábito. Esse foi um dos hábitos de mudança. O outro hábito de mudança é as pessoas hoje compram mais dentro do supermercado do que compravam antes. Então, antes, em média, uma pessoa comprava entre 30 e 50 reais no supermercado. Hoje, essa média está em 80, 90. E aí, por exemplo, nesse exato momento, o que eu estou fazendo? Eu criei uma pesquisa nacional. Eu tenho alunos em todos os estados. Então, se eu só pesquisar os meus alunos, os meus 10 mil alunos, eu consigo ter um número que me passa muito próximo do que é a realidade do Brasil todo por causa disso. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo uma pesquisa e normalmente eu ainda abro para minha audiência, né? Para poder eles também responderem. Então, a gente está hoje fazendo uma pesquisa de ticket médio para saber, por exemplo, qual é o ticket médio por região, como é que faz. Por quê? Porque o número que eu tinha antes, a base que eu tinha antes, teórica, de quanto que dava, hoje já não é mais uma realidade. Então, eu comecei a criar padrões e números, por ser um cara muito lógico, matemático, comecei a criar padrão e número para o mercado que não tinha. Então eu percebi que a partir de 2.500 por metro quadrado era a venda mínima de um espaço de uma loja de supermercado. É de qualquer negócio de varejo? Não, mas de supermercado é. Menos que isso, as contas, o cara fica apertado para pagar a conta. Quando bate isso, o cara já consegue ver lucro e pagar as contas. Por isso eu falo de 2.500. Ela batia todas as métricas de produtividade, mas não batia o número dela financeiro. E aí a gente atualizou essa métrica de produtividade. E aí começou a bater os números financeiros. E aí eu falei assim, cara, é isso. Então eu estou o tempo inteiro estudando, criando padrão, analisando o que está acontecendo, fazendo pesquisa. Eu sou meio cientista nesse negócio. Só que por eu ser muito específico, ter me tornado muito específico, que foi a pergunta, eu acaba parecendo que eu, sei lá, tô tirando esse dinheiro lá esses números do Furunfó, porque as pessoas nem sabem desse negócio. Por exemplo, o segmento do supermercado é um negócio que ainda é muito pouco, por mais movimento que eu tenha criado, ainda é um negócio muito pouco profissionalizado. Muito pouco. Muito pouco. Esses segmentos hoje da economia que são mais profissionalizados que o segmento do supermercado. Então, por mais que eu crie movimento, e eu criei um movimento dos quais vários alunos meus começaram a ensinar, várias pessoas começaram a ensinar baseados na minha história. E no final das contas, mesmo assim, ainda é um mercado com pouco conhecimento sobre si mesmo, sobre os seus números, sobre tudo. Pouco reconhecimento também, né? Pouco reconhecimento pouco também. Conhecimento ainda e pouco reconhecimento. E o que a gente percebe é que você trouxe essa mudança, né? Exato. Os donos do supermercado, eles não tinham amparo, eles não tinham para onde correr, a não ser algumas instituições que ninguém se identificava. Então, a pessoa que estava lá sozinha no interior de Goiás, ela não se identificava como instituição, por melhores que sejam, eles não se identificavam. Agora, quando você falava de uma forma muito próxima da realidade deles, aí eles conseguiram ouvir melhor, né? Você conseguiu comunicar de verdade. É isso. E como foram 2 anos fazendo isso,
apesar do início ter sido de gestão de um modo mais amplo, como foram 2 anos, quando você começou a ofertar, você começou a vender. Você apertou os parafusos depois, aí vendeu muito mais, mas a verdade é que as pessoas começaram a identificar que elas tinham para onde correr, tinham a quem pedir ajuda, depois de você ter entregue tanto conteúdo. Porque YouTube é aquilo, você consegue voltar ao conteúdo. Você consegue assistir vídeos de 10, de 20 anos. De 20 não, né? Porque eu acho que o YouTube não tem 20 anos ainda. Daqui a 2 anos tem. Mas as pessoas até hoje eu tenho gente assistindo meus conteúdos lá do início. Tem. E até muitas regras que você dizia antes, elas valem para hoje também. Vale, né? vale. Então, o 2.500 por metro quadrado, você fala isso há, sei lá, 5 anos. Exato. E até hoje vale. A margem, até hoje vale. Ele entender que determinada região não vale a pena investir, ele tem que fazer pesquisa para ver onde passa mais pessoas. Assim, é muito prático o conteúdo que você traz, apesar de você ser muito estudioso, o conteúdo você traduz de uma maneira muito simples. Muito prática, né? Muito prática. Muito, faz isso aqui, que isso aqui funciona desse jeito. Isso, e uma das coisas que você ensina nos vídeos, porque você faz lives, né? Quem assiste pode não saber, do seu público, do meu, ou não é todo mundo que está imerso em marketing digital, formas de vender através da internet. Então a gente tem que explicar, né? É isso. Quando você faz um lançamento de um curso de gestão para donos de supermercado, você usa estratégias de marketing para atingir cada vez mais pessoas dentro daquele segmento. Exato. Quando a pessoa vai buscar pelo seu nome para ver se você tem credibilidade, ela procura no Google, mas ela também procura no segundo maior buscador, que é o YouTube. Aí ela encontra aquele arsenal de conteúdo, percebe que ela consegue, no meio do caminho, enquanto você está fazendo uma live toda, sei lá, segunda, quarta e quinta, né? Terça, quarta e quinta, você está fazendo aquilo ali, ela já implementou alguma ação bem rápida na loja, ela experimentou, viu o resultado imediato. Aí, às vezes, na aula 2 de um lançamento... Eu ensino uma coisa prática para ela botar em fazer. Você ensina um festival de pizza, que ele consegue implementar no final de semana seguinte. E a gente já teve N casos de alunos que eu falei assim, paguei o curso com o festival de pizza. Fizeram, sei lá, R$5.000 de lucro num final de semana, e para supermercado isso é um número gigantesco. Né? É isso. No final das contas é um número gigantesco. E eu me lembro que essa construção toda a gente não fez sozinho, né? Em 2019 foi quando a gente explodiu, a gente enriqueceu em 2019. Isso. Até 2019 a gente, quando eu digo eu, você, Natália, a gente ainda era fodidos ainda, vivia ainda na margem ali de ganhar algum dinheiro, mas sempre apertado. E era muito equivalente a um negócio normal, na verdade. É isso. Era um negócio normal. Que a gente estourou, em 2019 a gente estourou. E para mim foi simbólico, porque em 2019, em setembro de 2019, entraram 500 alunos em um lançamento que a gente fez de curso, né? E a gente tinha, até aquele momento, eu tinha atendido 500 empresas. Tinha levado 15 anos para atender 500 empresas, e a gente, em uma semana, entrou 500 alunos. E aí eu entendi que eu tinha que me dedicar 100% dedicado, porque até setembro de 2019, eu ainda estava na consultoria, eu ainda trabalhava na consultoria e fazia parte ou seja, dedicado 90% para a consultoria e 10% para o negócio. Sua, né? Era minha. Para as pessoas saberem. Era minha. A gente, na época, inclusive, tinha 30 consultores. Mas o problema da consultoria é que hora você estava rico, hora você estava pobre. Né? Hora você tinha um monte de projeto, hora você não tinha projeto nenhum, e a minha equipe era toda CLT, e aí eu não tinha como mandar as pessoas embora. Senão eu ia perder, leva um maior tempão você treinar e formar, e depois você ia perder essas pessoas. Então, no final das contas, eu tinha que ficar segurando as pessoas 3, 4 meses, mesmo sem ter faturamento para pagar. Então estava sempre enrolado financeiramente. Por mais que você colocasse novos consultores, você ia demorar muito tempo para chegar na quantidade de clientes que você tem hoje. Né? É isso, exatamente. Então foi muito rápido. Né, fazer seria isso. Impossível. E eu levei 15 anos para atender 500 clientes, 500 empresas, né? E aí naquele mês de setembro de 2019 entraram 500 alunos para eu cuidar, 500 empresas para eu cuidar. Ou seja, eu tinha levado 15 anos para aprender como cuida de 500 empresas, e de repente uma semana tinha entrado aquilo. E aí eu entendi que eu só faria diferença de verdade no mundo se eu só realmente faria alguma coisa que deixaria a minha marca em algum lugar se eu fosse pelo online. Pelo físico, por mais que eu goste, eu tenho tesão de entrar em loja e fazer o negócio acontecer. Porque falar que a gente não gosta, a gente gosta de ver o negócio acontecer, loja lotada, ver a coisa funcionando.
A gente gostava de fazer esse negócio. Só que isso não dá escala, isso não muda nada, porque eu estou mudando a vida de uma pessoa só, uma loja. E aí é muito devagar. Específico, né? E aí porque depois ele tem que caminhar sozinho. ele tem que caminhar sozinho, ele vai parar com a consultoria e não sei o que e tal. E muitas das vezes, mesmo você dando um resultado na consultoria, a pessoa, ela reclama porque, assim, em algum momento ela vai querer parar o projeto, porque ela vê assim, o que eu precisava que essa pessoa me entregasse, ela já me entregou, então agora eu preciso parar o projeto. Para o cara parar um projeto que deu certo, ele tem que ter uma desculpa. Então a desculpa o cara começava a reclamar e tal, arrumar picuinha onde não tinha, para poder parar aquele projeto, porque ele já não queria mais só pagar, porque o que ele precisava ele já tinha conquistado. E acabava sendo muito caro pro dono de mercado. E era ruim, inclusive, para mim, porque eu falava assim, putz, ajudei esse cara pra caramba, agora o cara tá falando uma besteira, mas eu sei que o cara só falou besteira porque ele precisa cancelar o contrato, porque senão ele não estaria fazendo isso. E era caro para as duas partes, né? No final. Porque sim. era muito oneroso para um dono de supermercado contratar uma consultoria por um período específico. Eu me lembro disso, né? Exato. Era muito caro. E aí, na hora dele tirar, ele ia tirar a consultoria, ele não ia tirar um freezer. Quando chegou em setembro de 2018, a nossa consultoria, 19, quando chegou em 2020, final de 2020, a nossa consultoria já custava 25 mil por mês. E era uma consultoria de 8, 10 meses, ou seja, o cara pagava entre 200 e 250 mil reais para a gente atender ele. Enquanto, por exemplo, o cara muitas vezes comprava o meu curso, custava 5 na época, hoje é 7, mas custava 5, e o cara conseguia aplicar aquilo e ter um resultado tão bom como teria com a consultoria, que na consultoria tem um cara do lado ali, e nos cursos ele precisava fazer. O lance da educação, que para mim foi a virada de chave, é que quando eu estou ensinando para o cara, ele é mais responsável pelo próprio resultado. Não funcionou. Cara, eu já testei isso em milhares de lojas. Se você fez e não funcionou, me explica exatamente o que você fez, que eu vou entender. Você deve ter errado alguma coisa no processo. Você errou, você fez alguma coisa errada. Alguma coisa que você fez precisa ter ajuste. E as minhas mentorias eram, por exemplo, sobre isso. Eu ir lá fazer ajuste no que o cara já entendia que ele tinha que fazer, mas que ele fez errado. E aí o troço estourava. Então, para mim foi simbólico o setembro de 2019, porque foi a virada de entender que não era para ir, que o digital, que ir pela internet, que o caminho era ensinar ir pela internet para que a gente fizesse alguma diferença no mundo. E hoje eu tenho certeza absoluta que eu mudei o segmento inteiro, porque os números que as pessoas falam são os números que eu montei e criei. O mercado não tem esses números, porque quem fez esses padrões fui eu a partir dos estudos que eu fiz. Não, eu lembro. E eu não publiquei nada disso. Teve gente que publicou. Publicou o seu, apagou o logotipo. Isso é verdade. Fizeram isso. O próprio logotipo. É isso, né? fizeram isso. Eu lembro disso. É uma tabela de margem assim. Isso. Fizeram Mas, isso. Essa quantidade de alunos, entrou 500 alunos, depois entrou mais uma quantidade insana também. E isso gerou um problema que você resolveu com a mentoria, né? É isso. Porque o Impulso não é uma consultoria, é uma mentoria. Sim. Só que a sua mentoria é sempre mais diferentona do que as outras, né? É uma mentoria que você entrega muito. Que além de você entregar muito, você coloca gente para entregar junto com você. Você coloca monitor ali, que a gente chama de copiloto. Né? Que então, fala com o cara todo dia. Isso. O problema da quantidade, assim, parece público, mas é porque foi a construção de um negócio. Na verdade, de dois, né? Porque são duas empresas diferentes. Isso. Uma que faz a mentoria e outra dos cursos. E quando surgiu o problema da quantidade enorme de alunos que você não podia tratar no pessoal, você criou uma mentoria para ser um pessoal que tenha mais acesso, ter mais acesso próximo a você e ter mais trabalho para eles, com acompanhamento também, né? É isso. Mas colocou especialista junto, copiloto junto, encontro presencial 3 vezes ao ano. E aí também isso criou um outro problema que você trouxe uma solução com o Mastermind, né? Que é trazer o... Porque Porque são problemas diferentes, né, dos donos. É isso. Eu achava que a maior parte da nossa base de hoje de clientes são clientes menores. Porque, inclusive, é a maior quantidade de lojas que tem no Brasil. Então, obviamente, seria a maior base. Só que eu tinha um monte de gente grande. Só que as pessoas grandes, elas não falavam. Elas pegavam
estudavam. Tanto é que, por exemplo, o Nino lá do JB, ele foi aluno meu do DLM 45. E eu falei assim, mas você participou de alguma mentoria? Falou, nunca. Esses dias eu tive que perguntar para a equipe, eu fui no suporte perguntar se o Nino era aluno do DLM, porque para mim ele tinha entrado pela aplicação da Não, da ele era imersão. aluno. A Era própria aluno. Daisy do Becker, que já foi Black Belt, hoje não é mais, ela também foi da LM. E ela nunca falou com a gente. E ela, assim, ela falou assim, Leandro, eu sou sua aluna mais focada, mais disciplinada. Porque eu apliquei 100% do que você falou. E funcionou tudo que você disse. E pra gente foi muito bom. A gente saiu de tanto para tanto. Eles quase dobraram de tamanho. E ela falou assim, foi muito importante isso pra mim. O Nino foi a mesma coisa. Ele também, eu acho que faturava 6, foi para 11. Eles aplicaram todas as estratégias. Toda quinta-feira, eu acho, eles tiravam um gerente para estudar Leandro, o DLM repete isso, 45. porque olha só, gente, você falou como se não fosse nada, mas o Nino, esse nosso cliente e amigo, É isso. ele foi de um faturamento de 6 milhões de reais para 11 milhões de reais com um curso que ele comprou pela internet e nunca falou nada pra gente. Nunca falou nada pra gente. E nem apareceu nas mentorias. É isso. Aí depois ele entrou pro Black Belt. E aí ele saiu de 11 para quase 23, 24 milhões. Ampliando a rede. Ampliou a rede, seguiu as estratégias que eu falei de abriu outros de negócios, crescimento. inclusive, né? É isso. Aí tá avançando agora como empresário em outros negócios. Eu sou muito orgulhoso, né? Acaba virando amigo, né? E não tem como a gente não ter contato com essas pessoas, né? Então, hoje meus melhores amigos são meus melhores clientes. Né? Acaba virando uma coisa, misturando um pouco essa ideia, mas é o que há. Mas você atribui uma série de coisas, eu sei. Mas a gente sempre fala para a equipe, a gente está falando agora para o YouTube, né? Então a gente sempre fala para a equipe que isso começou com vídeo na internet, né? Sim. Com aquele celular ruim, Asus, com uma Zenfone, editora Selfie. e um computador ruim. É isso, porque era ruim, né? A gente nem mal tinha computador para fazer esses troços. Não tinha computador, eu comprei aquele computador em 10 parcelas de R$150 no Mercado Livre usado. É isso. E você comprou um celular que era muito simples, já era a época do iPhone, mas não tinha dinheiro. Tinha. Só que você não parou, porque tem pessoas que me perguntam sobre não saber como criar conteúdo, não saber fazer conteúdo relevante, não saber o que fazer. Você não pensou muito, embora você seja uma pessoa que pense muito nas coisas, você também aplica muito. Eu sou muito executor. Né? Isso. Você conserta o carro em movimento. É isso. Né? E aí você acha que se você não tivesse feito aqueles 2 anos de conteúdo na internet, a gente estaria onde a gente está hoje? Não estaria. No final das contas, se a gente parar para olhar, foi um monte de pequenas decisões que levaram a gente a ter o resultado que a gente teve. Foi as associações certas, as parcerias certas. Na época você era minha editora. E aí, quando o negócio começou a querer mostrar atração, eu te convidei para você virar a minha sócia. Porque não fazia sentido você ter construído aquilo comigo e você, quando o negócio começa a ficar bom, você ficar de longe. E não só isso, né? Depois eu descobri em você, por exemplo, na Maria, em você, algo muito mais profundo do que só uma pessoa que editava vídeo. É porque a gente era amigo há muito tempo. A separação foi só da edição de vídeo, Não, né? mas não é isso. Maria, só quem conversar com você vai entender o quão profunda você é em relação a um monte de coisas. Muito obrigada. Não, mas é sério. Mas é sério. Não, eu entendo isso, mas o que eu quero dizer? Por exemplo, eu falei do negócio do Érico, eu não lembrava. Você me falou do negócio do Érico, eu não lembrava que isso tinha a ver com case. E você sabe que isso ali teve a ver na época com case, com não sei o quê. Mas isso é só uma referência. O que eu quero dizer em 2016, a gente já se conhecia há 11 anos. Ah, é verdade. Isso é verdade. Acho que, tipo, o primeiro mês que a gente se conheceu, a gente já era amigo. Já era amigo. Não foi? Então foram 11 anos de construção. E assim, também tem um fator. Eu não ia deixar por menos. Mais ou menos assim, tá dando certo. Eu não vou aceitar ser editora. Foi mais ou menos isso também, né? Isso. Aí você chegou, conversou comigo, conversou com a Natália, inclusive, que ela é sua esposa, mas você sabe separar as coisas, vocês dois separam muito bem negócios de vida pessoal. E a gente formou uma empresa, a gente contratou uma empresa. Isso. E a gente pegou as cadeiras da mesa de jantar da sua casa. Exatamente. Para levar para o escritório, porque a gente não podia botar tanto dinheiro na frente assim. É isso. Né? Começou assim. E aí a gente colocou 100 mil reais. Mas 100 mil reais em tráfego, mas a cadeira do escritório
era uma cadeira de Casa Ainda Bahia. era uma cadeira da Casa Bahia. E a gente quando a gente estourou em setembro de 2007, a gente tinha 7 funcionários. Inclusive deu gargalo na época no suporte. Isso. Teve um monte de cliente que pediu cancelamento na época. E foi um desafio depois a gente construir a empresa. Isso. Porque a gente tinha um negócio que a gente estava tocando, mas não era uma empresa. E aí a É. gente teve que construir uma empresa e começar a dividir as coisas para que a gente consiga fazer o que a gente está fazendo. Eu fiquei O ali... investimento foi todo para a empresa de novo, né? Foi, todo. Porque a todo. primeira coisa que a gente fez com o dinheiro foi Foi correr com- para São Paulo e comprar um monte de Equipamento, para poder filmar computador. mais conteúdo, Porque a gente melhor, não captar conseguia melhor. comprar celular para eu conseguir me Foi. filmar no celular melhor, E foi fazer também stories. um presentinho, né? Foi. Comprar um iPhone. Foi. A gente comprou um iPhone para cada um. Eu tinha um Eu- Moto Air. É isso. Air. A gente Tenho comprou um até hoje aquele iPhone. aparelho de merda. Aí comprou um iPhone, comprou um Mac para cada um. E ali foi o início da nossa jornada de crescer. Mas foi de reinvestir tudo, né? Foi. Até hoje, né? Foi. Tá investindo tudo. Hoje a gente praticamente investe tudo. Só que assim, não teria o negócio em relação a isso. E aí, aconteceu um monte de coisa de lá pra cá, né? Leandro, só um minuto. Assim, não foi o Instagram, Não foi o YouTube. foi o YouTube. Não um foi. As conteúdo pessoas acham- profundo. As pessoas acham que é Instagram, não é. O Instagram ajuda a vender? Muito. É. Mas a maioria das pessoas que estão no Instagram me assistem no YouTube. É. Porque as pessoas vão atrás de coisa profunda e profundidade está no YouTube, não no Instagram. E você está certíssimo em relação a isso. Na verdade, é só um gatilho para nego ir de alguma forma ir sempre para buscar a gente no YouTube. A gente começou no YouTube, né? A gente foi ter o Instagram em Muito tempo depois. Eu acho que 2018. Final de 2019, eu acho que a gente começou no Instagram. Não sei, É não tenho isso. certeza. Eu acho que eu abri a conta em 2018, mas a gente só começou na época que lá você o outro postava sócio uns entrou. negocinhos, era assim, a foto. Uma foto de Google, de um café. O que você me perguntaria se você pudesse tomar um café comigo? Exatamente isso. Eu nem tirava comigo, né? Não, era no Google. É isso. É exatamente isso. Postava Porque no você Facebook. provavelmente estava tomando uma média, assim, para poder arrumar um mercado. É isso. Na época, né? Aí eu tirava na Você hora. estava com um dono de mercado do lado, fazendo alguma coisa E eu me virava pra fazer. Aí tinha que visitar um estoque pra organizar um estoque. Aproveitava aqui, gente, nesse estoque, o que você faria? E aí eu meio que tinha que gerar conteúdo em cima do que eu tava fazendo ali, porque eu não dava tempo de, tem que postar conteúdo, fazer conteúdo. Isso não existia. Eu tinha que me virar ali com o tempo que eu tinha e fazer com o tempo que Isso eu virou tinha. uma máxima sua, que é o resultado vem da execução, né? É Tanto isso. para o seu cliente quanto para você, né? Exatamente, exatamente. Ser exemplo para eles de execução, você acha que contribuiu muito? Sim. Eu acho, né? Todo mundo Até acha. hoje as pessoas olham, né? Então, eu continuo trabalhando muito por opção, né? E as pessoas até hoje olham isso e falam assim, pô, o Leandro nem precisava tanto, tá trabalhando pra caramba, tá atendendo, tá fazendo não sei o quê, dorme cedo, dorme tarde, acorda cedo, tá trabalhando, tá fazendo as coisas. E você acaba de alguma forma sendo exemplo para essas outras pessoas. Porque dono de supermercado trabalha muito, mas vê pouco resultado. E aí é aí que entra o desespero deles, porque a maioria deles trabalha muito. A maioria abre e fecha a loja. Uma das perguntas mais feitas é como que eu faço para poder ter tempo para minha família? Como que eu faço para poder ter tempo para, sei lá, pra fazer qualquer coisa? Supermercado, quem trabalha no supermercado é escravo. E não é. Existe lá um ponto que você cresce que você deixa de ser escravo daquilo ali. Hoje, por exemplo, nem a gente trabalha no negócio, mas nem a gente hoje que toca o nosso próprio negócio, né? A gente tem lá no caso a gente tem outras empresas, né? A gente está colecionando CNPJ. Que a Maria brinca, estou colecionando CNPJ. Mas hoje, por exemplo, o próprio Instituto, a Impulso, que são nossas empresas principais de educação, elas são tocadas a gente botou um CEO para tocar pra gente. E a gente hoje só usa, a gente está ali participando das decisões estratégicas, atuando ainda um pouco porque alguns funcionários nossos não estão preparados, mas vai chegar num ponto que nem eu, nem você, nem a própria Natália, a gente não vai estar fazendo nada dentro da empresa, ela vai estar rodando independente da gente. Mas antes você não podia se dar o luxo não podia, mas a gente sair 2 dias, não né? podia. A gente teve que crescer o suficiente para que isso fosse possível. E não só isso, né? Mas formar gente boa em volta da gente para que isso daí fosse possível. Porque senão a gente não conseguiria chegar a isso em momento nenhum. Isso que você disse, esse colecionar CNPJ, ele é uma brincadeira, né? Brincadeira. Com semear, né? É A isso. gente tem muita demanda de uma série de outros produtos que rodeiam o segmento da gente, de supermercado,
Então, contabilidade, eles precisam, registro de marca, eles precisam, que mais? Mas é tanta Empresa de coisa. RH, o marketing digital, as empresas de Você tem software. uma empresa de conciliação de cartão? É uma empresa de conciliação de cartão. Isso. Então, todas as demandas que vão tendo, porque algum aplicativo momento... de verificação diária, de rotina. É isso, aplicativo de verificação de rotina. E aí, no final das contas, a gente é sócio na maioria das empresas, algumas não, mas a maioria sim. E a gente brinca que a gente coleciona CNPJ por causa disso, né? No final das contas, nosso ecossistema, as pessoas que hoje, nosso nicho todo que segue a gente, que segue a autoridade que a gente foi criando ao longo do tempo, ele acaba demandando, e aí a gente olha para o mercado, não tem ninguém confiável, a gente fala assim, nossa, vamos abrir uma empresa disso. E aí muitas vezes nem vamos abrir, né? Vamos achar alguém que a gente possa, sei lá, adquirir, comprar ou trazer como parceiro para poder fazer esse processo junto. E é um pouco sobre isso. E eu tenho uma dúvida, eu queria te perguntar. Parece que o jogo virou. Vamos lá. Boa parte das coisas que eu fiz ao longo da minha vida toda, você foi conselheira minha. Porque eu te perguntei muitas coisas. Mas olha, você agora está me entrevistando? Rápido. É só eu tô só introduzindo para fazer uma pergunta. Sim, falei que ia ser um podcast esquisito. Não tem como, né? A gente construiu um mercado, a gente construiu um nicho que até hoje, a gente hoje é líder do nicho de supermercado e inspiração para vários micro nichos que existem hoje no mercado de educação da internet. E a gente construiu isso junto, eu, você e Natália. Foi exatamente isso. Entraram outros gatos pingados que entraram e saíram, mas quem construiu isso foram nós três. Não foi só o Leandro agora vou puxar a sardinha pela... Leandro é a carinha bonita que aparece lá na internet, né? Mas por trás tem toda uma estrutura de empresa acontecendo e vocês duas que foram responsáveis por garantir que esse negócio chegasse onde chegou. E aí minha pergunta era exatamente sobre isso. Em algum momento, e você sempre fez isso, né? Então você sempre foi, por exemplo, eu sei que foi de outras pessoas, mas para mim foi muito notório porque eu te perguntava as coisas antes, né? Em particular, né? Maria, o que você acha disso? O que você acha disso aqui? E você, muitas vezes, brigou comigo, me chamou de maluco, me deu recomendação contrária do que provavelmente eu ia fazer. E eu sempre considerei isso muito e isso sempre funcionou muito bem. Mas teve um momento da tua vida que você decidiu fazer isso para fora. Ou seja, pegar essa sua habilidade única de conseguir olhar as coisas, olhar o que a pessoa está fazendo e conseguir dar um conselho que vai levar a pessoa para o resultado e jogar isso para fora. Quando que foi esse momento que isso aconteceu? Isso é bom porque tem que valer aqueles R$100 que eu te dei mais cedo, né? Zoeira. Não dá para fazer um podcast. Sem continho assim. Leandro, faz uma pergunta gancho aí para eu usar depois. Oh meu Deus do céu. Vamos lá. Um momento... Acho que eu percebi... Eu não percebi sozinha, né, cara? Assim, a Natália sempre me falava muitas coisas. Eu e a Natália tivemos um projeto antes de 2016. A gente fez um jornal juntas. Então, aquilo também me deu visão de que algumas coisas ali que eu estava trabalhando funcionavam. A professora fez uma leitura minha, da minha personalidade, através da professora Priscila, que é a nossa mentora de astrologia. E aí, ela fez uma análise minha, percebi aquilo ali, porque eu conseguia enxergar, porque estava vindo de fora. Então era muito difícil, é muito difícil ainda enxergar, para muitas pessoas não é, mas para mim sempre foi muito difícil, ainda enxergar aquela habilidade. Eu consigo olhar o negócio da outra pessoa e não virar um pitaco, virar um conselho que tenha resultado, né? É isso. Então tem muito pouco tempo. E há muito pouco tempo... porque você já fazia, mas isso a ficha não tinha caído. Por isso que eu perguntei. Quando a ficha caiu desse processo? Mas é bem recente, foi bem recente. Foi uma mistura disso mesmo, da análise da professora, alguns feedbacks da Natália, inclusive. Eu funciono bastante com feedback. E aqui nessa estrutura que a gente está gravando o podcast, por exemplo, só para você ter um exemplo, né, disso, eu falei hoje com ele. O Antônio, que é o dono desse estúdio aqui, quando eu marquei de vir gravar, eu marquei e achei que ia ter um trabalho muito legal, porque ele entrega sempre muito bem. Só que quando eu cheguei, eu fiquei muito surpresa. Porque ele montou isso daqui, ele botou... as câmeras que ele usa são muito boas, os profissionais que trabalham aqui são muito bons.
E aí ele me deu uma estrutura e um cuidado. E aí eu me senti ali forte, entende? Eu me senti forte para falar o que eu precisava falar. Isso também ajudou muito. Então tudo é muito recente. A outra coisa que aconteceu foi eu abri uma mentoria sem querer, intencionava, na porrada. Mas eu postei uma ou outra coisa no Instagram. No meu caso, o Instagram deu certo. Não que não deu, o Instagram sempre dá certo, né? É porque no caso da gente, o que aprofundou o conteúdo é um nicho muito desconfiado, comerciante, dono do supermercado muito desconfiado. Então, no nosso caso, o dono do supermercado, ele teve maior confiança do Leandro falando por mais de 5 minutos no YouTube. É isso. Mas o Instagram dá certo, sim. E aí, eu postei uma outra coisa nos stories, veio uma pessoa no meu privado e me falou que assim que eu abrisse algum curso, que essa pessoa ia comprar. Eu falei, eu vou abrir, mas não é um curso, é uma mentoria. E era coletiva a mentoria. E aí chegou uma outra pessoa me pedindo ajuda também, porque viu a mesma publicação. Uma porcariazinha, 3 stories, uma sequência. E aí me pediu ajuda. E aí eu abri essa mentoria coletiva. No meio do caminho eu percebi que isso não daria certo para mim. Que o coletivo, ele atender mais de uma pessoa por vez, não me daria visão suficiente para eu poder ajudar. Você poder entender isso e falar assim, é aqui que você tem que ir. É isso. Então, aí você me falando isso, não é que me dá mais clareza, é que eu entendo isso que você fala, que eu te dava um conselho. Não era aquele conselho de fora do tipo, você tá maluco, aí você tem que superar o você tá maluco e fazer exatamente o que você queria. Eu falo, você tava maluco porque naquele momento você tava maluco. Era só você não fazer a maluquice que ia dar certo, né? Ou então assim, eu acho que vai dar certo. Mas você tinha um conjunto de informações sobre mim. Individuais, suas. Que você conseguia te dar um parâmetro, você poder me dar um conselho que se fosse realmente me direcionar para ter um resultado melhor. É, mas foi aí que eu percebi que eu consigo atender no 1 a 1. A consulta individual, para mim, ela é muito mais fluida, porque eu consigo entrar no problema, virar uma esponja e absorver o problema da pessoa para tentar entregar uma solução. Entendi. Mas é bem recente mesmo. E funcionou. Funcionou para mim, funcionou inclusive para esses outros mentorados também. Que estão... funcionou. Por isso que eu falei, é uma conselheira confiável, né? Mas acabou que o canal e tudo que a gente construiu foi em cima de cada coisa, né? Sim. Você é uma enciclopédia de maluquices e conteúdos que transformam uma porrada de gente. Eu chamava de pitaco, aí eu aboli um pouco a expressão pitaco, porque pitaco é aquela opinião sem base, né? É isso. Acho que o conselho é melhor. O conselho é melhor. Eu e a Natália trabalhando em cima disso também, com você. Esse caminho não é bom, vai por aqui, vai por ali. A Natália é mais pelo campo burocrático financeiro e eu voltada mais para a parte de estratégia e marketing. Depois disso veio o Henrique, que fez muita diferença também no nosso negócio, mas tudo, e eu consigo perceber que várias tomadas de ação, a minha omissão interferiu. Entende? Quando eu aceitei, sem dar aquele olhar mais profundo de vai dar merda, ou de isso aqui, ó, que você não está olhando pode dar certo, a gente perdeu. Eu percebo isso. Assim. É isso. E quando você voltou e teve mais, voltou e se envolveu mais, isso se envolver no sentido de não negligenciar o que você pensou. O que você pensou, você só não disse na época, né? Então... porque foram momentos, né? Sim, tem momentos que a gente colocou várias outras pessoas para fazer uma série de coisas, e aí a gente foi cuidar de outra área, e na verdade era pra gente continuar com essa. Eu saí querendo fazer um monte de outras empresas, e acabei desfocando na empresa do digital, um monte de besteira. Mas isso acontece, né? E normal. A gente agora, por exemplo, a gente acertou a mão com o nosso querido Jamberli, que é o nosso diretor. É isso. Aí a gente entendeu que a gente precisava, e ele no feeling, ele não é do mercado digital, ele entendeu... por análise, por experiência, por uma série de coisas, que era a hora da gente implementar o setor comercial. Foi a hora certa, né? E por acaso, mas no caso dele, o mercado estava todo se voltando para isso, né? É isso. E aí ajudou muito, acabou mudando 100% do jogo que a gente estava fazendo. Então foi uma decisão maravilhosa que a gente tomou, foi de chamar o Jamberli para perto, né? Então, que começou como comercial, hoje ele está gerenciando a empresa como um todo, né? Você está organizando a empresa como um todo. Então é isso, trazer pessoas assim muito fortes para que a gente tenha mais tempo de ter distância, mas com essas pessoas certas, né? Sim. Que a gente fez isso antes, né? A gente tomou distância achando que as pessoas deu uma cagada. E a gente se ferrou, né? Porque a gente fala só glamour.
E não é só glamour. Não é só né? glamour, né? Teve um monte de... Nossa, teve muita coisa, assim, de coisas pequenas, do tipo, abrir uma live antes do horário e perder aquele link do YouTube, vocês não têm nenhuma ideia de como isso é prejuízo. E a gente conseguiu recuperar nessa específica, né? Sim. Mas aconteceu. e como que era para ter, sei lá, 3 mil pessoas ao vivo e no final tem 1.000. Isso. E aí no final isso impacta na conversão, no que a gente está fazendo e tudo mais. A audiência faz toda a diferença pra gente, isso. Né? E aí não olhar para a audiência nos causou vários prejuízos. Né? Mas, como isso aqui é assobio, a gente já está se encaminhando para o final do podcast. Só fala assim, se encaminhando para o fim. Credo. Nossa, não nada, esquece esse negócio. A gente está se encaminhando para o fim do podcast. E o nome do podcast é Assobio, porque é o grito, né, dos pequenos para os grandes. Me ajuda! Eu sei que tem muitas pessoas que ouvem você, que se inspiram na sua jornada, que não precisam ser pessoas que eram tímidas, gordinhas, com óculos fundo de garrafa, né, para se inspirar na sua jornada. Mas cada um tem uma jornada muito, muito dura pela frente e tem pessoas no início dessa jornada. E para essas pessoas que ou estão no início da jornada ou estão no meio do caminho, que tiveram alguma coisa que eles precisam, sabe? Precisam daquela palavra linda, daquele conselho maravilhoso. Que você diria para essas pessoas que estão em início de jornada ou em interferências, né? Num hiato. Que ele não sabe começou, mas ainda não conseguiu ainda ir. Não, às vezes já começou. Mas ele não sabe fazer gestão, ele está afogado no meio da operação, ele não olha para o marketing, ele tem que sempre correr atrás do prejuízo. O que você diria para uma pessoa dessa que está começando, você que tem 10 mil alunos, que tem autoridade pra caramba para falar sobre isso, que é do digital, mas também é do analógico, você também é fora da internet, você não é um vendedor de curso. As pessoas não estão ali só comprando seu curso, elas estão ali porque elas sabem que elas podem transformar o mercado delas numa estrutura parruda o suficiente para mudar a estrutura da cidade onde elas vivem. A gente sabe disso, não é lorota, e a gente viu isso acontecer em inúmeros mercados. O que você diria? Não para os donos do supermercado só, embora vão assistir alguns, mas para essas pessoas que estão nesse momento de precisar de uma inspiração ou de um conselho, que você sempre é muito prático, então eu vou te pedir para você falar. 2 conselhos. O primeiro conselho é, independente do que aconteça, independente do que sua família fale, porque muitas vezes elas não vão te dar o apoio que você acha que você precisa. Independente da sua dúvida se isso vai dar certo ou não, só não para. Porque o maior motivo das pessoas nunca chegarem é porque elas, por algum motivo, elas param. Elas sempre param. Então, se você não parar, se você continuar insistindo, você vai chegar de alguma maneira. Não importa. Você vai chegar onde você quer. Não necessariamente vai ser fazendo o que você está fazendo agora. Mas teu objetivo é ter XYZ, chegar não sei quanto de dinheiro, ou ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos. Não importa qual seja na sua cabeça o objetivo. Você só não pode parar. E um dos maiores problemas é que todo mundo sempre para no meio do caminho, sempre desiste no meio do caminho. Sempre fala assim, nossa, está difícil demais, eu acho melhor não fazer isso. Então, só não para. Primeira coisa. E o segundo grande conselho que eu tenho para te dar, que pode mudar a tua vida daqui para frente, é que, de verdade, o ambiente onde você está vai influenciar o futuro que você vai chegar. Por que eu estou falando isso? Eu, desde que comecei esse negócio, comecei com a consultoria, eu me mudei quase 7 vezes. Tentando sempre ir para um lugar melhor do que eu estava antes. E quando você muda o ambiente, muda de casa, muda de local, muda de contato de pessoas, você tende a melhorar o teu resultado por causa disso. E as pessoas acham que não.
Então, cada passo que você der na tua jornada, seja ela qual for, vai fazer com que você de alguma maneira prospere. E aí, o meu conselho é: muda de ambiente. Prosperei, moro dentro de uma favela. Isso não é um problema. Eu não nasci em classe rica também. Mas não morei em favela, eu nasci em uma classe média. Não passou daquilo, muda de ambiente. Melhorou um pouquinho mais, muda de ambiente. Muda de ambiente, muda de ambiente. Isso vai fazer com que os seus contatos melhorem, que a sua cabeça melhore, porque na maior parte das vezes o problema é só de cabeça. A gente acha que não dá, a gente acha que não deve, a gente acha que não consegue, a gente acha que aquelas pessoas são mais do que a gente. A gente acha um monte de maluquice na cabeça. E aí isso faz com que a gente não consiga chegar onde a gente quer, porque a gente mesmo vai criando um monte de barreira na nossa cabeça para conseguir chegar lá. Então, a mudança de ambiente, a mudança das mesas que você senta. Então, o dia que eu fiquei rico, eu falei assim, cara, tenho dinheiro agora. Eu perdi os amigos, um monte deles. As pessoas se afastaram. Porque, sei lá, elas começaram a achar que eu era outra pessoa. E eu mesmo quase entrei em colapso na minha cabeça por causa disso. Eu me lembro de ter pesquisado na internet, fiquei rico, o que fazer agora? Os amigos, como faz? É sério, eu pesquisei isso. Fiquei rico e perdi amigo. E eu não entendia só que, assim, na sua vida, vão ter algumas pessoas que vão com você, também vão crescer, mas vai ter muita gente que não vai e vai ficar no meio do caminho. E você vai ter a dura tarefa de deixar as pessoas lá, aqueles que não quiserem. Só vai doer um pouco, como doeu para mim. Mas você vai ter que sentar em mesas sempre maiores. Enquanto você está sentado hoje na mesa onde você é a melhor pessoa daquela mesa, isso vai te dar muita arrogância e vai te fazer você se achar muito, vai ser bom para o teu ego. Mas não vai ser bom para o teu bolso, para o teu futuro, para a tua prosperidade, para nada disso. Você tem que buscar sentar com gente maior do que você, para que você aprenda com essas pessoas e entenda o que elas estão fazendo, o jogo que elas estão jogando, o que elas estão pensando, as decisões que elas estão tomando, porque isso vai te ajudar, inclusive, a poder continuar crescendo. Então, a mudança de ambiente vai fazer provavelmente com que você... E não estou falando isso como um papo psicológico, não, estou falando sério. Isso é uma constatação que eu vi na minha vida. Eu fui mudando de local. E isso fez com que a minha vida fosse mudando de verdade. Então... Você foi cuidando até da saúde, né? Coisa que eu não cuidava, eu me preocupava com outras coisas. Por quê? Porque no ambiente que eu tô, tá todo mundo cuidando da saúde, todo mundo se importando, e aí você começa a falar assim, caramba, dá pra ficar ignorando isso? Não dá mais pra ficar ignorando isso. Né? Tem um monte de gente cuidando de tal coisa que eu não me importo, aí você fala assim, nossa, agora começa a me importar. Porque o ambiente vai te influenciando. Se falar que não, vai te influenciando. Então... se você for fazendo isso e for mudando de ambiente, isso vai fazer com que você cresça, inclusive, mais rápido, né? Esse desapego para esse tipo de coisa vai te ajudar. E seria o meu segundo conselho prático, que me ajudou muito a crescer, que pode ajudar as pessoas que estão assistindo aqui também a crescerem. Crescer com você é isso. Sempre foi uma alegria. Obrigada, te amo. É isso. Acabamos o podcast. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Curte, compartilha, comenta. Quem não fez isso, compartilha, clica em compartilhar, clica no sininho da vaca ali para mandar seguir. Não é sininho da vaca, aqui não é sininho da vaca. É sininho da vaca lá no teu podcast, aqui não é sininho de vaca, não. Aquilo aí, o que você chama, então? É um sininho. Pronto. Tá, então você clica para se inscrever e clica no sininho para receber conteúdo da Maria sempre que você fizer. E é isso. Vamos para cima. Tchau. Valeu. Até a próxima.